안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre a estrutura básica de uma frase no coreano. A estrutura básica de um coreano é formada por sujeito, objeto e verbo, nessa ordem, certo? O verbo pode ser substituído por um adjetivo ou também pelo ser, certo? Então, sempre coloquem essa ordem na cabeça de vocês. Sujeito, objeto, verbo. Sujeito, para quem não lembra, é quem faz aquela ação. Quem é, quem faz, quem come e assim por diante. O objeto é o que é. Então, por exemplo, eu sou professora. Professora é o objeto da frase. Se eu falar também, eu como chocolate. Eu como o quê? Chocolate. Chocolate é o objeto da minha frase, certo? Então, essa é a ordem padrão. Pode mudar de ordem até, certo? É possível, só que não é comum. Então, na dúvida, mantenha essa ordem e deixa nessa ordem, certo? Aqui nessa aula, nós vamos focar no ser, certo? Vamos primeiro formar uma frase com o pronome pessoal eu. 저는 선생님이에요. Tudo junto? 저는 선생님이에요. eu, polido, certo? Depois, 선생님 significa professor ou professora. Em seguida, o 는, ele é uma partícula. Partículas são sufixos que muitas vezes não têm tradução e sim uma função. A função dessa partícula é partícula de tópico. Nós já vamos ver o que isso quer dizer. E, por último, o ieyu. Ieyu é o ser conjugado no presente do informal polido, certo? Da forma infinitiva, ou seja, quando ele não está conjugado em nem tempo, nem formalidade, o ser é ida, certo? Conjugando nessa formalidade, informal polido, e no presente ele tem duas formas, ieyu e a forma ieyu, certo? A diferença entre essas duas já explico para vocês. Então, como eu falei para vocês, eu sou professor, professora. eu, sujeito, 저는, 선생님, professor, professora, objeto. E o ser lá no final, o que eu sou, certo? Eu sou alguma coisa, eu sou professor. Sujeito primeiro, objeto, professor, e por último, o verbo ou ser ou um adjetivo. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu usei o nome de um artista coreano chamado Jungkook. Quem gosta de BTS provavelmente deve reconhecer esse nome, né? Então, vamos usar o nome dessa pessoa como terceira pessoa, certo? Os pronomes pessoais, né? Na terceira pessoa, é mais raro a gente falar ele, ela, e é mais comum a gente falar o nome da pessoa, o cargo e assim por diante, certo? Aqui no caso eu usei o nome da pessoa, Jungkook. 정국은 가수예요. Tudo junto? 정국은 가수예요. 정국 é o nome, né? Como eu falei. Partícula de tópico. 가수, cantor ou cantora. E o 예요 é o ser. Lembra que o ser tem duas formas, né? Então, o que mudou aqui? O 예요 a gente usa se a palavra anterior terminar em 받침, ou seja, terminar em consoante. Vamos dar uma olhada? 선생님 terminou em consoante, portanto, eu uso i, e, yo, certo? E 가수, cantor, 가수, terminou em vogal, não terminou em 받침, portanto, eu uso ye, yo, certo? É essa a diferença. E, não sei se vocês perceberam, mas a partícula de tópico também mudou. E essa diferença aí também tá na presença ou ausência do 받침. Se a palavra terminar em 받침, terminar em consoante, que nem o nome do Jungkook, a gente usa a partícula 은. E se terminar em vogal, a gente usa 는. Certo? É a mesma partícula, é a mesma função, só que a diferença está na palavra anterior. Se a palavra anterior terminar em 받침, eu uso 은. Se terminar em vogal, eu uso 는. Certo? Então, 정국, cantor, é. Isso quer dizer que 정국 é cantor, sujeito, objeto e verbo. Certo? Vamos agora formular uma pergunta para a primeira frase. A primeira frase foi eu sou professor ou eu sou professora, certo? A minha pergunta é 아라의 직업이 뭐예요? Tudo junto? 아라의 직업이 뭐예요? Então, 아라의 직업이 뭐예요? 의 é a partícula de posse.
Quando eu uso essa partícula em um substantivo, seja esse um nome, ou alguém, ou algum objeto, isso quer dizer que a palavra seguinte é desse substantivo que está com a partícula, certo? Ara, meu nome, certo? A palavra seguinte, 직업, é profissão. Então, é ara, partícula de posse e profissão. Portanto, é a profissão da Ara, certo? A partícula de posse é muitas vezes traduzida como de, da ou do, certo? É a profissão do amigo, é a profissão da Ara. E também, quando eu uso a partícula de posse com certos pronomes pessoais, como por exemplo, eu. Eu mais partícula de posse. Eu e posse não é meu, minha, meus, minhas, certo? Se eu usar o você na frente, você, partícula de posse, isso não é teu, tua, teus, tuas? Então, dependendo aí da palavra, ele pode ter mais de uma tradução, certo? Mas partícula de posse quer dizer que algo é de alguém, de alguma coisa, de algum objeto, certo? Então, seguindo em frente, 아라의 직업이, tudo isso é o sujeito da minha frase, certo? A profissão da Ara, 뭐? 아라의 직업이, tudo isso é o sujeito da minha frase, certo? O que é esse i depois da palavra 직업, da palavra profissão? É a partícula de sujeito, certo? A partícula de sujeito indica o sujeito da frase, certo? O nome da partícula já mostra isso. Depois, 뭐. 뭐 é a abreviação de 무엇, que significa o quê, tá? Esse aí é o objeto da nossa pergunta. E por último, 예, 요 é o nosso ser. Ok? Então, vamos organizar as palavras. 아라의 직업이, a profissão da Ara. 뭐, o que? 예요, ser. A profissão da Ara, o que ser? Organizando essas palavras em uma ordem mais comum no português, a gente tem o que é a profissão da Ara, certo? No coreano, mesmo em frases interrogativas, ou seja, mesmo em perguntas, a gente mantém a mesma ordem, tá? Sujeito, objeto e verbo, ok? E aqui no caso é o ser, certo? Aí, talvez você se pergunte, Tara, mas quando você pergunta sobre a profissão de alguém, você não pergunta qual é a profissão da pessoa, ao invés de o que é a profissão da pessoa? É verdade, no português a gente faz isso. Porém, no coreano, é bem comum a gente usar muot, o que, com o ser, e em português a gente ter como tradução qual, principalmente em perguntas como qual é o seu hobby, qual é a sua profissão, qual é o seu nome e assim por diante. Mas a palavra qual em si no coreano não é usada para esse tipo de pergunta. Por quê? Porque quando a gente fala qual no coreano, eu tô dando opções para a pessoa, certo? Ou eu tô perguntando, ou eu tô dando opções para a pessoa, ou eu tô perguntando que tipo, certo? Portanto, aqui não seria adequado. A forma mais adequada seria dizer o que é. O que é a sua profissão? O que é o seu nome? E assim por diante. E no português a gente teria a tradução de qual é o seu nome, qual é a sua profissão e assim por diante, certo? Bom, vamos seguir em frente e ver as pronúncias da vogal composta 의. Nossa, Ara, essa vogal composta tem mais de uma pronúncia? Pois é, essa vogal composta tem mais de uma pronúncia. A primeira pronúncia é a pronúncia que a gente mais conhece, que é o 의, certo? Que é a que mais tem lógica com essa vogal composta, certo? É composto por e, portanto, 의. Essa vogal composta vai ter a pronúncia de 의 quando estiver com a consoante ian, essa aqui que não tem som, e estiver na primeira sílaba, certo? Que nem nas palavras 의사, médico, 의자, cadeira, 의견, opinião, certo? Quando ela não estiver com a consoante ian, ela vai ter som de i, certo? Quando a vogal composta 의 estiver com qualquer outra consoante diferente de ian, vai ter som de i, certo? Ou quando estiver com a consoante ian, porém não é a primeira sílaba da palavra, certo? Que nem nos exemplos. 주의, certo? Ao invés de pronunciar 주의, vou pronunciar como 주의. 주의 significa atenção. 희망, né? Então, ao invés de pronunciar como 희망, pronuncio como 희망이, certo? 희망 significa esperança. E o último eu coloquei aí um nome de exemplo, 희철, certo? É o nome de uma celebridade coreana. E a última pronúncia da vogal composta 의 é a pronúncia é. Essa vogal composta vai ter essa pronúncia quando estiver na partícula de posse. E não é obrigatório, é permitido pronunciar dessa forma, certo? Então, vamos voltar lá naquela minha frase? Ó,
아라의 직업이 뭐예요? Posso perguntar assim? Posso. Mas como a regra de pronúncia permite eu pronunciar a partícula de posse como é, eu pronuncio como 아라에. 아라의 직업이 뭐예요? E isso é muito mais comum do que eu pronunciar como 의, certo? Essa partícula é permitido pronunciar como é, só que é mais comum pronunciar como é também, certo? Seguindo em frente, nós falamos sobre duas partículas aqui, a partícula de tópico e a partícula de sujeito. Para a partícula de tópico, nós temos duas formas, nan. Depende da presença ou ausência na última sílaba da palavra que vem antes da partícula, certo? Se a palavra terminar em patim, que nem o nome Jungkook, eu uso Se terminar em vogal, que nem o meu nome Ara, eu uso nan, certo? Essa segunda aí. E a partícula de sujeito é a mesma coisa. Tem duas formas. Por quê? Depende da presença ou ausência de patim. Se a palavra terminar em patim, que nem o nome Jungkook, eu uso i, Jungkook이. E se o nome, né? E se a palavra terminar em vogal, que nem o meu nome, eu uso ka, araga. E assim por diante, certo? Bom, vamos falar sobre as funções dessas duas partículas. As partículas, principalmente essas duas, têm muitas funções, certo? Não é possível eu trazer todas as funções aqui para vocês em uma aula, porque não faz sentido eu trazer funções que vocês não vão entender sem um contexto, sem entender parte do idioma, certo? Então, aqui eu vou explicar para vocês as principais funções e as funções mais básicas que vocês têm dessas duas partículas. E a gente vai ver elas em conjunto, porque as pessoas confundem bastante uma partícula com a outra, certo? O curioso é que se vocês perguntarem para uma pessoa coreana qual que é a diferença entre essas duas partículas, quando que se usa cada um, ela não vai conseguir te explicar. Dificilmente ela consegue te explicar o porquê que cada partícula é usada em cada situação. Por quê? Porque elas não têm uma tradução, e sim uma função. E a gente não consegue explicar porque é muito natural, sabe? Então aqui eu vou tentar explicar da melhor forma para vocês a diferença entre essas duas partículas. Bom, como o nome fala, né? Partícula de tópico, ela também é chamada de partícula marcadora de tópico. É porque ela marca o tópico, ela indica o tópico da frase. Tópico, ou seja, o tema da frase. Então, geralmente, quando você usa essa partícula em um substantivo, você está querendo dizer, você está indicando que essa palavra que está com essa partícula é o tema, é o foco da sua frase, sabe? Então, por exemplo, se eu falar assim, 저는 선생님이에요. Como eu estou usando a partícula de tópico no pronome pessoal eu, isso quer dizer que essa frase aqui é uma frase que fala sobre mim, certo? Então, essa partícula serve para indicar o tópico da frase. E o foco aí tá o que eu sou, o que eu faço, o que eu sou. Não quem é professor, certo? E sim o que eu, Ara, sou, certo? Já a partícula de sujeito, como diz o nome, é uma partícula que marca o sujeito, que indica o sujeito da frase, certo? Então, quando eu uso essa partícula, geralmente eu estou destacando o sujeito. Quem é professor? Não o que a Ara é, certo? Vou dar outros exemplos aqui para vocês. Vamos dizer que eu falo para vocês o seguinte: fulano foi ao banheiro. Se eu usar a partícula nan, partícula de tópico, o meu foco tá o que o fulano fez, não quem foi ao banheiro. O fulano foi ao banheiro. Ir ao banheiro é o foco da minha frase, certo? E fulano é o meu tópico, é o tema, é sobre quem nós estamos falando na frase, certo? Mas, se eu usar a partícula de sujeito, fulano foi ao banheiro, usando a partícula de sujeito no fulano, eu estou destacando quem foi ao banheiro, certo? Então, muitas vezes, quando uma frase está com a partícula de sujeito, é comum a gente usar um que na frase. Por exemplo, é o fulano que foi ao banheiro, certo? Então, é bem comum a gente fazer isso. Um macete aqui também que ajuda bastante, não é sempre, tá? Mas acontece bastante com frases que têm o ser, tá? Frases que têm o ida, frases que têm ida, ieyo, ieyo. É bastante comum a partícula nan, né? A partícula de tópico, aparecer como um artigo indefinido na tradução. Artigo indefinido é uns, uma, umas, certo? E a partícula de sujeito aparece como artigo definido, o, a, os, as. Não é sempre, tá? Não é sempre, realmente não é sempre, certo? Mas acontece bastante com frases que têm o ser. Por exemplo,
Se eu falar, eu sou uma professora, eu uso a partícula 는. Mas se eu falar assim, eu sou a professora, eu estou me destacando. Quem é a professora? Nesse caso, eu uso a partícula 이가, certo? Então, é bastante comum, não é sempre, por favor, gente, não é sempre. É bastante comum em frases com ser, mas não é sempre, certo? Seguindo em frente, vamos ver aí o segundo item da nossa tabela. A partícula de tópico destaca o que da frase, ou seja, o que faz, o que é. E a partícula 이가 destaca o quem da frase. Quem é, quem faz, quem come e assim por diante, certo? Destaca o sujeito. Seguindo em frente, o terceiro item aí da nossa tabela. A partícula de tópico serve para fatos no geral, senso comum, afirmações sobre coisas que não mudam. Então, se eu falar, por exemplo, para vocês, eu tenho 20 anos, né? No coreano, a gente fala que eu sou 20 anos, tá? Então, nesse caso, eu usaria 는. Por quê? Eu sei que a idade muda a cada ano, mas é uma coisa que não vai mudar por um bom tempo, certo? E a partícula 이가 de sujeito serve para ressaltar, destacar, salientar a característica de tal sujeito ao destacar o sujeito em si. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu perguntar para vocês qual é a cor do céu, eu sei que a maioria de vocês deve responder, o céu é azul, certo? Se eu afirmar assim, se eu falar a seguinte frase, o céu é azul, por exemplo. Como é um fato geral, que a gente sabe, né, por senso comum, que o céu é azul, eu usaria a partícula 는, certo? Mas, sabe aqueles dias que o céu tá super azul, tá super azulado, né? O céu tá, tipo, limpíssimo, lindo, 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 esses dias lindos? E eu quero falar assim, o céu está azul, né? Destacando a característica azul do céu. Nesse caso, eu usaria a partícula 이가, certo? E, seguindo em frente, a partícula de tópico serve também para dar ideia de relatividade, limitação, adição e assim por diante, certo? E outras funções. A mesma coisa com a partícula de sujeito, outras funções. Em alguns lugares, falam que a partícula 는 serve para informações antigas, ou seja, informações que já foram mencionadas, e a partícula 이가 para informações novas, certo? Mas isso não acontece toda hora, certo? Então, não é uma definição totalmente correta, porque é muito comum acontecer ao contrário. 이가 ser usado para informações já antigas e 는 informações novas, certo? Então, eu não coloquei essa descrição. Então, se você por acaso viu isso em algum lugar e está se perguntando por que eu não coloquei aqui na tabela, é esse o motivo, certo? Seguindo em frente, vamos ver aí alguns outros exemplos usando o ser, certo? Nessa ordem, sujeito, objeto e verbo. Aqui eu tenho uma pergunta e duas respostas para a mesma pergunta, tá? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Aí eu tenho duas opções de resposta aqui. 저는 알아예요. ou 저의 이름은 알아예요. Vamos ver o que significa. 이름 significa nome e é a partícula de sujeito. 뭐 é o que? 예요 é o ser. Então, nome, o que é? Organizando essas palavrinhas, eu tenho o nome é o quê? Portanto, qual é o seu nome, certo? Essa pergunta, se eu estiver perguntando para uma segunda pessoa, pode ter esse sentido, qual é o seu nome? Mas vamos dizer que eu estou lá passeando e aí tem uma pessoa andando com um cachorrinho. Aí eu me refiro ao cachorro, estou apontando para o cachorro e eu falo assim, qual é o nome? O que é o nome? Eu não estou querendo saber qual é o nome da pessoa. E o cachorro não vai me responder porque ele não fala, certo? Então, se eu me refiro ao cachorro, mostro o cachorro e pergunto para a pessoa 이름이 뭐예요, eu provavelmente vou estar perguntando qual é o nome dele, do cachorro, certo? Para responder essa pergunta, eu posso responder 저는, eu, 알아예요. Aqui eu usei meu nome, 알아. 저는 알아예요. Eu sou Ara, certo? Mas eu também posso responder meu nome é Ara, que seria a segunda opção. 저의, eu, 의, partícula de posse, 저의, meu. Meu, minha, meus, minhas. 이름, nome. Meu nome, 저의 이름은 é Ara, 알아예요, certo? Vamos ver aí mais 3 frases envolvendo o ser e essa estrutura, sujeito, objeto e verbo. Primeira frase, 이것은 연필이에요. 이것, isto, 연필, lápis.
isto é um lápis. Veja que eu não falei isto é o lápis. Eu falei isto é um lápis. Então, como eu falei, a partícula 는 de tópico muitas vezes aparece na tradução como um artigo indefinido, certo? Então, 이것, isto, certo? Seguindo em frente. 그것은 지우개예요. 그것, isso. 지우개, borracha, apagador. Então, 그것은 지우개예요. Isso, borracha é. Portanto, isso é borracha ou apagador, certo? Ou aqui também a gente pode colocar um artigo indefinido. Isso é um apagador. Isso é uma borracha, certo? E novamente a partícula de tópico aí. E a última frase. 저것은 문이에요. 저것, aquilo. 문, porta, certo? Então, 저것, aquilo, partícula de tópico, 문, porta, 이에요, ser. Então, aquilo, porta aquilo é porta, ou aquilo é uma porta, porque a gente está com a partícula de tópico, certo? Bom, gente, essas 3 palavrinhas são palavrinhas muito importantes, né? Isto, isso, aquilo, ok? Isto e isso são 2 palavras que aqui no Brasil, aqui no português brasileiro, a gente confunde bastante, tá? Mas no coreano não pode confundir, porque são 2 coisas totalmente diferentes. Isto, 이것, é o que está perto de mim, perto da pessoa que fala. 그것 é perto, é uma coisa que está perto da pessoa que escuta, da segunda pessoa, certo? Então, isso, 그것, isso que está perto de você. Isto, 이것, o que está perto de mim, certo? Então, nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre a ordem das palavras em uma frase no coreano, né? Sujeito, objeto, verbo. O verbo pode ser o adjetivo, pode ser o ser, certo? E o ser, que termina a frase aí, ele está sendo conjugado no informal polido no presente, certo? Se você quiser colocar em outras formalidades, também é possível. Outros tempos, também é possível. Mas aqui, para facilitar a nossa vida, eu usei o presente do informal polido, certo? Não se esqueçam das partículas. As partículas, muitas vezes, podem ser omitidas, mas na dúvida é melhor colocar, certo? Então, nós vimos as partículas de tópico, as partículas de sujeito. 2 partículas muito importantes, certo? As partículas de tópico e de sujeito, vocês vão ver que muitas vezes não tem problema você inverter, né? Usar a partícula de tópico ao invés da partícula de sujeito, ou a partícula de sujeito ao invés da partícula de tópico. Por quê? Porque mesmo que você erre, na maioria das vezes, não vou falar que é sempre, mas na maioria das vezes, a pessoa que te escuta, né? Um nativo ou uma pessoa que fala coreano, vai te entender, certo? Então, não se preocupem muito com isso, certo? Então, é isso. Nós aprendemos alguns vocabulários também e nós vimos também que as palavras podem mudar bastante dependendo aí de acordo com a presença ou ausência de patim na palavra anterior, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de me seguir a Cultive nas redes sociais e também não se esqueçam de revisar bastante o conteúdo da aula. Annyeong!